Olá, você acompanha agora o programa Fatos em Foco, a sua revista eletrônica com notícias e entretenimento. Veja os principais destaques de hoje. Uma reportagem sobre alopécia, uma disfunção que provoca queda de cabelo. Pesquisa revela que ingerir quantidades de adoçantes acima da média pode aumentar o risco de câncer. E ainda, em Caracas, cachorros participam de uma festa só para eles. É o Dog Pool Party. Na cerimônia do Oscar de 2022, o humorista Chris Rock fez uma piada sobre a condição capilar da esposa do ator Will Smith, um dos assuntos mais comentados do evento. Acontece que Jada Smith sofre de uma disfunção que provoca a queda de cabelo. A reportagem que você vai ver agora conta o que é a alopécia. Acompanhe. Na cerimônia do Oscar, Will Smith roubou a cena. Oh, wow! Wow! Will Smith just smacked the shit out of me. Após o tapa em Chris Rock, muitos se questionaram. Seria uma brincadeira ensaiada ou um impulso a um comentário inesperado? G.I. Jane joke. Keep my wife's name out your mouth! I'm going to, okay? Tire o nome da minha mulher da sua boca, disse o ator ao humorista. O tom deixou claro que ele se ofendeu com um comentário feito sobre sua esposa ao compará-la à personagem G.I. Jane, interpretada por Demi Moore em Até o Limite da Honra. No filme, ela tem o cabelo raspado por fazer parte da Marinha, o mesmo estilo usado hoje por Jada Pinkett Smith. Só que para Jada o visual não é opção. Ela tem alopécia areata, uma doença autoimune caracterizada pela queda de cabelo em placas, tanto no couro cabeludo quanto no resto do corpo. O que é autoimune? É você fabrica células contra você mesma e você destrói o seu folículo piloso. Você destrói o folículo. A queda de cabelo é em placa e cai. Se você passar a mão ali, você vai ver que é lisinho, não tem mais cabelo ali. A doença pode se manifestar até mesmo em crianças e as causas são diversas. Começa com uma peladinha, uma queda de pelos localizada, circular, e aí a gente vai investigar, às vezes ela tem uma verminose, às vezes a criança está passando por um estresse, às vezes ela tem uma anemia. Então, algumas doenças, até infecciosas, podem desencadear a alopécia areata, mas ela é multifatorial, tem muitos fatores que podem desencadear. Tem um traço genético, mas existem fatores desencadeantes para ela. Além dessa, existe também a alopécia androgenética, caracterizada pela calvície. A androgenética ela tem a ver com os fatores hormonais, diretamente os fatores hormonais. Mas nem toda queda de cabelo é um distúrbio. A dermatologista explica que para uma pessoa normal, que tem cerca de 100 mil fios de cabelo na cabeça, a queda diária de 1% é normal, ou seja, 100 fios por dia. Mais do que isso, já é um sinal de alerta. Você vai fazer um rabinho de cavalo ou vai prender o cabelo e percebe que tem menos cabelo do que antes? Outro sinal de alerta. Qual é o padrão familiar? As mulheres na sua família ou os homens da sua família, que você se compare, têm esse tipo de distúrbio? Pode ser um outro sinal de alerta. Outro sinal super importante, caiu o cabelo em placa, ficou careca num pedaço, esse é um sinal importante para procurar um médico dermatologista, principalmente um tricologista. Só um especialista poderá indicar o tratamento adequado para cada distúrbio capilar. Suplementação de vitamina muitas vezes ajuda, remédios tópicos para estimular o crescimento. Alguns casos, a alopécia areata principalmente, você vai usar corticoide injetável no couro cabeludo. E aí você pode usar também terapias de luz, como fotobiomodulação, que ajuda muito no folículo piloso. Você pode usar também intradermoterapia, que é o MMP capilar, que também é bem moderno. Mas você vê, é muito complexa, é uma doença muito difícil. Eu creio que certamente esse caso que veio à tona veio para esclarecer e ajudar. Muita gente não sabe dessa evolução e muitas vezes com todos os tratamentos você não consegue repilação. Foi no final do ano passado que Jada Smith afirmou ter alopécia por meio de um vídeo publicado em seu Instagram. Em tom de brincadeira, disse que ela e a alopécia serão amigas. Look at that.
Mas é claro que esse diagnóstico mexe muito com o psicológico. A aceitação de qualquer doença requer muito da gente. Afinal de contas, né? Onde é que está? Onde mora a nossa paz? Na saúde, na tranquilidade, na harmonia. Existem doenças, por exemplo, como essa que a gente está falando agora, que acaba requerendo renúncias de vaidade, saber se socializar, mesmo faltando uma parte da sua vaidade. Quer dizer, tem muito aí. Talvez por isso Jada e Will Smith não aceitaram a suposta brincadeira de Chris Rock durante a cerimônia do Oscar. Eu costumo falar, inclusive até com as crianças, né? Que se machuca não é brincadeira. A brincadeira não tem que machucar, ela tem que afagar, ela tem que trazer acalento, ela tem que trazer sorriso. Se não traz sorriso, não é brincadeira. É claro que nada justifica a violência. Um ato que acabou ganhando muito mais destaque do que o próprio prêmio recebido por Will Smith, que levou a estatueta de melhor ator por sua atuação em King Richard, Criando Campeãs. As desculpas chegaram junto ao discurso. I want to apologize to the Academy. I want to apologize to all my fellow nominees. Will Smith disse que a vida imita a arte e que ele se parece um maluco, como disseram sobre Richard Williams, seu personagem, mas que o amor nos faz fazer coisas loucas. E finalizou: eu espero que a academia me convide novamente. Hope the Academy invites me back. Thank you. Segundo informações da polícia de Los Angeles, Chris Rock não quis prestar queixa. A academia declarou que não apoia a violência. Até agora, não se sabe se o humorista sabia ou não da condição de Jada Smith. I'm out here. Uh-oh, Richard. Oh, wow. Wow. Apesar do Alzheimer acometer principalmente pessoas com mais de 60 anos, os jovens devem se preocupar com o risco de desenvolvimento no futuro. Uma pesquisa apontou que níveis de colesterol e açúcar elevados no início da idade adulta podem desencadear processos associados à doença. Um estudo realizado na Universidade de Boston apontou que ter colesterol alto e açúcar no sangue aos 30 anos pode aumentar o risco de doença de Alzheimer décadas mais tarde na vida. A pesquisa identificou que pessoas com idades entre 35 e 50 anos que tinham altos níveis de triglicerídeos, um tipo de colesterol encontrado no sangue, e níveis mais baixos do colesterol bom, eram mais propensos a serem diagnosticados com doença de Alzheimer mais tarde na vida. Em pessoas com idades entre 51 e 60 anos, foram os níveis mais altos de açúcar no sangue que aumentaram o risco de Alzheimer. Os pesquisadores afirmaram que esta é a primeira vez que um estudo faz associações em pessoas relativamente jovens entre os níveis de colesterol e glicose e o risco futuro de doença de Alzheimer. E com o estudo, especialistas afirmam que a luta contra a doença deve começar mais cedo. O infarto e o acidente vascular cerebral voltaram a ser as causas mais comuns de mortes no Brasil, depois do registro de queda de 60% dos casos de Covid. Segundo o mais recente boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, o recuo foi de uma média de 895,36 óbitos causados pelo coronavírus após pico da Ômicron em janeiro e fevereiro. E assim a Covid deixou também de liderar o ranking de mortes pela doença no país e passou a ocupar a terceira posição em letalidade, atrás do infarto e do acidente vascular cerebral. Na semana de 16 a 22 de março, os AVCs causaram 843 mortes no país, o dobro dos registros de óbitos por Covid-19, que ficaram em 421, conforme dados do portal de transparência dos cartórios de registro civil do Brasil. As mortes pelo vírus também foram superadas pelos 782 óbitos causados pelos infartos. Desde a semana de 16 a 22 de janeiro, quando foram contabilizados quase 2.000 óbitos, a Covid vinha liderando o ranking de mortes. O Ministério da Saúde orienta que os brasileiros tomem a dose de reforço. A pesquisa da Universidade de Oxford indica que isso aumenta em até 100 vezes a imunidade contra o coronavírus.
As cirurgias de varizes tiveram uma queda de 69% durante toda a pandemia no país. Os dados são da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, que faz um alerta para as consequências dessa doença. As varizes são dilatações tortuosas de veias que aparecem principalmente nos membros inferiores. A doença faz com que o sangue circule mais lentamente, podendo provocar vários outros problemas sérios, como trombose e embolia pulmonar. Elas costumam ter origem genética e podem aparecer em situações como gravidez, obesidade, sedentarismo e uso contínuo de pílulas anticoncepcionais. Há 3 anos, a rede pública realizou quase 70 mil cirurgias para varizes, número que caiu para menos de 29 mil em 2020, quando a pandemia se instalou no país. No ano passado, o número foi ainda menor, apenas 21 mil cirurgias. Essa tendência foi registrada em todas as regiões do país, sendo a pior situação na região norte, com queda de 72%. Logo atrás estão as regiões sul, Sudeste, Nordeste e Centro-Oeste. O Ministério da Saúde informou que, mesmo enfrentando um cenário de pandemia, apoiou estados e municípios para a manutenção do acesso da população aos serviços realizados pelo SUS. E ainda neste assunto de saúde, consumir adoçantes artificiais pode aumentar o risco de câncer. Pelo menos é o que diz um estudo realizado na França. Pessoas que ingerem quantidades de adoçantes acima da média são 13% mais propensas a desenvolver tumores malignos, de acordo com uma pesquisa publicada na revista PLOS Medicine. Para chegar a essa conclusão, cientistas coletaram diários alimentares de mais de 100 mil adultos durante quase 8 meses e os ajustaram a outros fatores como idade, índice de massa corporal, atividade física e ingestão de gordura. Eles descobriram que o aspartame foi associado a um aumento de 15% no risco de todos os cânceres e de 22% no risco de câncer de mama. As taxas foram tão altas em consumidores excessivos de adoçantes artificiais quanto em pessoas que consumiram quantidades acima da média de açúcar. Isso leva a crer que os edulcorantes artificiais e a ingestão excessiva de açúcar podem estar igualmente associados ao risco de câncer, segundo os pesquisadores. No entanto, é preciso notar que esse estudo não fornece nenhuma evidência e relação com o câncer e também não aborda o uso de adoçantes naturais, como estévia. Porém, os cientistas recomendam não utilizar edulcorantes como alternativa ao açúcar em alimentos e bebidas. Em meio à guerra na Ucrânia, que tem pressionado a inflação em diversos países do mundo e em especial no Brasil, com a alta dos preços dos combustíveis, do gás de cozinha e dos alimentos, uma tendência cresce no país. São os estabelecimentos que vendem produtos prestes a vencer, com descontos atrativos. Está se tornando cada vez mais popular no Brasil a venda de alimentos que estão prestes a vencer, à medida que mais famílias estão tentando economizar em meio ao aumento dos preços por conta da crise no leste europeu. Com 2 dos maiores exportadores de grãos do mundo, Rússia e Ucrânia, envolvidos no conflito militar, a alta de preços desencadeada pela queda na oferta de alimentos está atingindo muitos países ao redor do mundo. No Brasil, mais pessoas estão buscando ofertas nos supermercados para atender suas famílias. Em um comércio na Grande São Paulo, os negócios estão crescendo à medida que os clientes compram produtos prestes a vencer que custam muito menos do que os itens normais. Dentro da loja, uma embalagem de pão a menos de uma semana do vencimento é vendida por R$1. Já o mesmo item fresco nas prateleiras dos grandes supermercados custaria de R$5 a R$6. A maioria dos pontos de venda estão localizados na periferia das grandes cidades, ou mesmo em cidades pequenas. O que pode pesar na conta é o custo do combustível, outro item com preços em alta no Brasil. Mesmo assim, clientes apostam nesta forma mais econômica de fazer compras. Cerca de 13 milhões de pessoas, uma parte delas no Brasil, que iriam sair da pobreza gerada na pandemia de Covid-19, vão continuar nessa situação por causa dos impactos da guerra na Ucrânia. A estimativa é do Banco Mundial para a América Latina e Caribe. O golpe da pandemia de Covid-19 fez a economia da América Latina sofrer contração de 7% em 2020.
a maior queda em décadas. Em 2021, houve um processo de recuperação, com crescimento por volta de 7%, ou seja, uma simples recuperação do que havia sido perdido no ano anterior. Com a guerra na Ucrânia, a preocupação cresce. A avaliação é de que o conflito é mais negativo para a América Latina como um todo, pelo conjunto dos impactos: a alta de preço do petróleo, dos alimentos e dos fertilizantes, dos juros e da inflação. Em breve, o banco vai revisar para baixo a projeção de crescimento da região, que em janeiro era de 2,60% e de 1,40% para o Brasil. E olha só, o Brasil abriu mais de 300 mil novos postos de trabalho com carteira assinada em fevereiro. Esse é o segundo resultado positivo seguido do mercado formal. Segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho, foram feitas em fevereiro mais de 2 milhões de contratações e quase 1 milhão e 700 mil demissões no mercado formal. Com isso, o Brasil gerou mais de 328 mil postos de trabalho com carteira assinada. Este foi o segundo resultado positivo seguido no mercado formal. Em fevereiro, os dados apontaram para saldo positivo no nível de contratações em todos os 5 setores econômicos, com destaque para os serviços, que abriram mais de 215 mil postos formais, o equivalente a quase 2/3 de todas as contratações. O saldo positivo do segmento foi distribuído principalmente nas atividades que envolvem administração pública, defesa e seguridade social, educação, saúde humana e serviços sociais. Também fecharam fevereiro com mais contratações a indústria geral, a construção, a agropecuária e o comércio. Com um saldo positivo de contratações, o Brasil agora soma mais de 41 milhões de vínculos ativos, uma alta de 6,69% em relação a fevereiro do ano passado. No acumulado dos 2 primeiros meses de 2022, o Brasil já tem saldo positivo de quase 479 mil admissões no mercado formal. Começaram a valer as regras que permitem trabalho remoto e por produção. O governo publicou a medida provisória que regulamenta este tipo de trabalho e prevê mudanças no auxílio alimentação e facilidades em caso de calamidade. A medida provisória traz uma série de mudanças para os trabalhadores. Entre elas, a permissão para o trabalho híbrido, ou seja, presencial e remoto também. Outra mudança é a criação do contrato de trabalho por produção ou tarefa, sem controle da jornada de trabalho. Há ainda ações que podem ser aplicadas especificamente em cidades que enfrentam calamidades públicas, como enchentes. E, nesse caso, pode ter autorização para empresas cortarem jornadas de trabalho e salários, adiar o recolhimento do FGTS dos trabalhadores e a permissão para antecipação de férias individuais e folgas em feriados. As regras entram em vigor hoje, data da publicação do documento, por um prazo de 60 dias, prorrogáveis por mais 60. Se não forem aprovadas pelo Congresso dentro desse período, perdem a validade. O Ministério do Trabalho informou que as mudanças tentam adaptar a legislação às necessidades das novas formas de trabalho explicitadas durante a pandemia. Para quem está pensando em viajar de avião, vai sentir o impacto no bolso. Depois da pandemia, agora é a alta do petróleo que está influenciando nos preços das passagens aéreas, que registraram um aumento de 19% em um ano. As principais companhias aéreas do país aumentaram o preço das passagens. Em março, houve aumento de 25% a 30% das tarifas. Os voos nacionais, por exemplo, tiveram aproximadamente R$ 494 de reajuste nas passagens e significou alta de 19% ante 2020. A mudança é reflexo do barril de petróleo caro e a variação no preço do dólar. Se a moeda estrangeira tem ficado mais barata, o petróleo, em compensação, tem encarecido com a guerra entre Rússia e Ucrânia. Outra medida observada foi a redução nas ofertas dos voos, que possuem trechos mais caros que outros, o que acaba tornando inviável para algumas operadoras com a demanda baixa devido aos preços. O consumidor brasileiro aguarda com ansiedade uma possível redução no preço dos combustíveis. A situação tanto de quem para em um posto ou precisa pagar a tarifa do ônibus piorou nos últimos tempos.
A Ana Paula está pensando em voltar a ir para o trabalho de ônibus. O aumento do preço dos combustíveis pesou no bolso. É a única alternativa, né? Porque, cara, todo dia a gente tenta abastecer um pouquinho, 50 aqui, 50 ali. E é todo dia, né? Porque você bota 50, não dá nem 7 litros direito. No caso do Joaquim, o problema é o gasto de R$ 50 por dia para abastecer o carro com gasolina desde o último aumento. Tá tirando da minha despesa, da minha casa, para poder botar combustível. R$ 50 a mais, quer dizer, de um mês para cá, R$ 50 a mais por dia, né? No final do mês dá uma diferença grande. De acordo com a ANP, a Agência Nacional do Petróleo, o litro da gasolina subiu quase 33% do ano passado para cá. Na prática, o valor médio aumentou quase R$ 2,00 e está em R$ 7,21. Quem usa o óleo diesel também sentiu o aumento. Se no ano passado o litro custava R$ 4,20, atualmente o valor está em R$ 6,56. Segundo o governo federal, o maior motivo para o aumento do preço do combustível é a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que levou o valor do barril do petróleo a $130. Começou a cair e, para este economista, a expectativa do fim dos conflitos deve reduzir ainda mais a cotação. Na minha percepção, a gente saindo desse ambiente ainda um pouco de Covid e saindo desse ambiente de guerra, o país deve ter uma queda no preço dos combustíveis para alguma coisa. A minha conta varia entre 4,80 e 5,40, dependendo da taxa de câmbio e preço do barril de petróleo. Mas depois da forte pressão do Congresso Nacional e dos próprios motoristas, o presidente Jair Bolsonaro decidiu demitir o presidente da Petrobras, o general Joaquim Silvio Luna. O mandato do atual presidente da estatal iria até março do ano que vem e deverá ser substituído pelo economista Adriano Pires, nome que será analisado pelo Conselho de Administração da empresa. Durante uma palestra no Supremo Tribunal Militar, o agora ex-presidente da empresa aproveitou a oportunidade para justificar o aumento. Tudo que estava sendo planejado, colocado, virou de cabeça para baixo, a partir de agora. Hoje o pessoal trabalha com expectativa de que essa guerra termine no horizonte curto, chegue-se ao entendimento, chegue-se a uma distensão, para a partir daí saber como vai ficar esse arranjo, essas pedras no tabuleiro. Qual é o rearranjo que vai ter com relação, particularmente com relação à Rússia, que é um grande fornecedor de gás para a Europa, o mundo inteiro. Né? O desconforto do Palácio do Planalto com o comando do general Silvio Luna se intensificou depois da elevação de 18% do preço da gasolina e de 25% do preço do diesel nas refinarias. Com o aumento, o presidente Jair Bolsonaro ganhou o apoio do Congresso Nacional para demitir o atual presidente da Petrobras. O primeiro debate é que tipo de impacto a mudança da diretoria da empresa vai ter sobre os preços dos combustíveis. Na minha visão, vai ter um impacto bastante pequeno, porque a empresa possui uma estrutura de governança bastante solidificada. Ela tem acionistas minoritários representados tanto no Conselho Fiscal como no Conselho de Administração. Ela tem uma série de imposições dadas pela ANP e até outras imposições internacionais. Então, portanto, a gente tem que lembrar que ela é listada em Nova York, então ela não pode fazer qualquer coisa. Eu acredito que a nova administração ela deve manter um caráter técnico na gestão da empresa. E enquanto o preço dos combustíveis não diminui, os motoristas continuam a pagar uma conta ainda bem salgada. Gastei mais ou menos 30% a mais do que antes. As empresas nacionais fabricantes de máscaras desaceleraram e até suspenderam a produção do produto com o fim da obrigatoriedade da proteção facial na maior parte dos grandes centros urbanos. Item indispensável no combate contra a Covid, usado por pessoas do mundo todo, aos poucos vem perdendo espaço na linha de produção de grandes empresas nacionais. Após diversos governos estaduais liberarem a circulação sem a obrigatoriedade do uso de máscara em ambientes abertos e fechados, exceto áreas hospitalares e transporte público, a procura por esse produto caiu em níveis expressivos no mercado. Com isso, grandes fabricantes de roupas e artigos esportivos decidiram parar de produzir o produto. A líder no segmento chegou a vender aproximadamente 70 milhões de unidades, obtendo um faturamento de 257 milhões de reais entre abril de 2020 e setembro de 2021.
Vice-campeã nesse período, a categoria só perdeu para a de cuecas, mas ficou à frente do segmento de meias de produtos esportivos. Uma empresa gaúcha lançou máscaras esportivas que foram o acessório oficial da equipe olímpica do Brasil no Japão no ano passado, produzindo 12 mil máscaras diariamente, mas a fabricação já foi suspensa. A proteção contra o coronavírus evoluiu de apenas amarrar um pano no rosto para um acessório de segurança certificada e até apelo fashion. O Brasil é o 5º país do mundo com preço unitário mais baixo de máscaras de tecido reutilizáveis, custando cerca de $1. Já o Vietnã tinha o menor preço médio para as proteções faciais, custando 60 centavos de dólar, e a Suécia o mais alto, custando $13. Segundo uma pesquisa global da consultoria internacional Euromonitor, divulgada em abril do ano passado, a existência de modelos de luxo confeccionadas por grandes grifes internacionais poderiam chegar até R$600. E olha só, o Rio de Janeiro lançou um novo projeto de limpeza da Baía de Guanabara. A iniciativa pode trazer inúmeros benefícios para o meio ambiente, para os pescadores e o setor de turismo. A Baía de Guanabara é possivelmente um dos cartões postais mais bonitos do planeta, mas as águas poluídas são evitadas pelos banhistas. Eu acho muito triste essa beleza toda aqui natural e realmente a água não ser muito própria para banho, né? Lar de 12 milhões e meio de pessoas, a Baía tem sido há tempos um depósito de lixo, produtos químicos tóxicos e esgoto, 54,3% dos quais não são tratados. Agora, as autoridades dizem que tem uma solução. No ano passado, a Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro, a SEDAI, foi privatizada, vendendo os direitos de operação da capital fluminense e de outros 26 municípios para a empresa Águas do Rio. A nova operadora promete fazer o que ninguém conseguiu ainda: limpar a Baía e reparar os sistemas de tratamento de esgoto com um plano de investimento de R$2 bilhões e 700 milhões em 5 anos. E durante uma reunião em Genebra, o objetivo mais popular das negociações internacionais para proteger a biodiversidade é a de preservar ao menos 30% do planeta até 2030. Mas os participantes alertaram que alcançar um acordo sobre este percentual não é o suficiente. As ONGs esperam que isso ajude a acabar com a destruição da natureza, depois que os países violaram os compromissos firmados durante a última década. Uma coalizão de mais de 90 nações quer proteger ao menos 1/3 da terra e dos oceanos até 2030, um objetivo chamado de 30 por 30 e que está no texto negociado. De acordo com o Centro de Ações de Proteção da União Internacional para a Conservação da Natureza, um objetivo numérico é fácil de alcançar e de medir, mas é apenas uma parte da equação. O acordo que for adotado em Kunming, na China, também deve garantir que as áreas protegidas sejam administradas de forma eficaz e equitativa. Hackers roubaram criptomoedas avaliadas em mais de $600 milhões, que é o equivalente a quase R$3 bilhões, de um livro de contabilidade digital usado por internautas de um videogame popular. No jogo, os participantes batalham e recebem recompensas que podem trocar por criptomoedas ou dinheiro vivo. Para jogar é preciso comprar no mínimo 3 Axes, que são NFTs armazenados em um blockchain ou livro de contabilidade digital inalterável. Quem possuir Axis pode comprá-los, vender ou alugar a outros jogadores. O furto comunicado pela Ronin Network, uma rede vinculada à criptomoeda Ethereum especializada em jogos, foi um dos maiores roubos da história das criptomoedas. Segundo o texto, os hackers obtiveram chaves privadas para retirar fundos digitais e o ataque ainda está sendo investigado. A Europa chegou a um acordo sobre a lei para regularizar as atividades dos gigantes digitais. A nova legislação, se aprovada, vai impor medidas para controlar o poder de mercado das grandes plataformas. Depois de vários meses de negociações, as instituições alcançaram o compromisso sobre a lei dos mercados digitais. A medida busca impor ao Google, Apple, Meta, a empresa matriz do Facebook, Amazon e Microsoft, uma série de obrigações e proibições
para reprimir práticas anticompetitivas. Alguns disseram era como o Velho Oeste, estava nas mãos deles. Conquistamos novamente o poder porque somos autoridades políticas. Dissemos a eles, claro que são bem-vindos nesse espaço que representa o mercado interno e agora o mercado digital, mas essas são as nossas regras. Considerado como histórico, o regulamento, cuja entrada em vigor estaria previsto para janeiro de 2023, seria uma virada na luta contra o abuso das grandes plataformas digitais e poderia criar precedentes para legislações parecidas em outras partes do mundo. O regulamento estabelece um controle da Comissão Europeia sobre todas as operações de compra dessas gigantes, a fim de limitar o acúmulo das inovações das empresas emergentes e evitar as aquisições com o objetivo de acabar com a concorrência. Você já participou de uma pool party, aquelas festas em piscinas? Bom, em Caracas, capital da Venezuela, cerca de 40 cachorros aproveitaram uma festa só para eles, chamada Dog Pool Party. Olha só que divertido! Os cães se divertiram durante a festa na piscina de Caracas, a primeira do gênero na cidade, segundo o veterinário e organizador da festa na piscina, Otto Alvarado. É a primeira vez que realizamos uma grande festa na piscina para animais de estimação, mas seus donos também podem entrar com seus cães e os seus filhos de 4 patas podem se livrar do medo de água. Há donos de cães que me dizem, quero levar meu cachorro ao parque, mas tenho medo de que ele se perca. Isso não pode acontecer aqui. É uma área completamente fechada, onde eles aprendem a socializar. Os cães podem se exercitar e participar de um tipo diferente de atividade, além de passear. É muito divertido. Eles também fazem muito exercício, o que é importante. Alguns cães chegaram muito agitados. Minha cachorrinha gostou muito de estar aqui. Acho que todos estão se divertindo. O local do evento também funciona como instalação de treinamento de cães e um hotel canino chamado Pet Suites. Novas edições da Dog Pool Party já estão previstas, segundo os organizadores. Em Venezuela, nos últimos anos, talvez nos últimos 10, hemos melhorado muchísimo em quanto à cultura canina. Nos últimos 10 anos, a Venezuela melhorou em relação à cultura canina. O que estamos sempre procurando fazer é melhorar a qualidade de vida do cão e, claro, de suas famílias. Mas sempre, o que estamos buscando são melhores para a qualidade de vida do perro e, obviamente, a qualidade de vida de sua família. 7 seleções sul-americanas de futebol disputaram na Colômbia as eliminatórias para a Copa do Mundo para amputados, que será realizada em Istambul, na Turquia, em outubro deste ano. Uruguai, Brasil, Argentina e Colômbia se classificaram para a Copa do Mundo de amputados. A seleção uruguaia terminou invicta no torneio sul-americano, que foi disputado em Puerto Colômbia, na costa caribenha colombiana. Também participaram do torneio classificatório Chile, Peru e Equador. A atacante uruguaia Florencia Núñez, de 22 anos, foi a única mulher do torneio sul-americano. Ela perdeu a perna quando tinha 1 ano e meio devido ao câncer. Aos 2 anos de idade, passou a usar uma prótese e em 2018 começou a jogar futebol com muletas, atividade que mudaria a sua vida para sempre. Foi por causa de um colega que vim para o futebol de amputados e os meus companheiros de equipe mudaram minha vida completamente. Eles me tiraram daquela bolha que eu estava, me fizeram confiar muito mais em mim. O esporte passou a refletir como sou, que não havia nada de errado comigo. O futebol para amputados é jogado entre 2 equipes, cada uma composta por 7 jogadores, 6 deles com uma perna amputada e o goleiro com um braço amputado. O campo mede 60 metros de comprimento por 30 metros de largura e o jogo é disputado em 2 tempos, cada um de 25 minutos, com 10 minutos de descanso. Além disso, no primeiro e no segundo tempo, cada equipe pode pedir uma parada técnica de 1 minuto. A bola é reconhecida pela FIFA e as demais regras são semelhantes às do futebol tradicional. Também classificado para a Copa do Mundo, o colombiano Jesus Moreno enxerga a modalidade para atletas amputados como um exemplo de superação.
que vean a uno como inspiración, como que sí se... Eu quero ser visto como uma inspiração para todos. Não há desculpas, as limitações estão na mente. Já pensou em subir até o topo do Monte Everest para trocar cordas e verificar os equipamentos de segurança nas trilhas usadas por montanhistas? Pois saiba que este trabalho arriscado é realizado por uma equipe de guias lá no Nepal. O grupo é formado por 8 guias, que chegam primeiro ao cume para colocar os cabos que serão usados por todos os outros alpinistas na temporada de escalada da montanha mais alta do mundo. Quase 1 tonelada de tiras, engrenagens e cilindros de oxigênio são embalados e transportados para o acampamento na base do Everest. O líder da equipe já escalou o monte 25 vezes e conviver com o risco é algo que faz parte de seu ofício. É um trabalho muito arriscado, não podemos errar. Quantas âncoras devem ser fixadas na rocha? Qual deve ser a distância entre elas? Como devemos fazer as âncoras? Quantos centímetros de neve e de rocha são necessários para segurá-las? Precisamos de todo esse conhecimento. Sherpa sabe que a segurança de diversas pessoas depende de seu trabalho. Consertar cordas é uma tarefa difícil. Temos que assumir a responsabilidade pela vida de outra pessoa. Se amanhã um nó for danificado ou qualquer outra coisa acontecer, seremos cobrados por isso. Se você gosta de desafios e quer experimentar sensações diferentes, preste atenção nesta dica. A oportunidade de descer um vulcão esquiando atrai todos os anos turistas ao Cerro Negro, na Nicarágua. Os aventureiros se lançam do alto do vulcão sobre pranchas que podem alcançar 80 km/h. A chance de deslizar a toda velocidade sobre uma prancha nas encostas do vulcão Cerro Negro, perto da cidade de León, é um autêntico imã de turistas. Primeiro penso que é uma experiência muito boa, porque depois Primeiro penso que é uma experiência muito boa, porque é estar em contato com a terra. A melhor experiência humana que pode ter é sentir o calor da terra. No início é cansativo, depois, quando chega, dói a perna. Mas quando chega lá embaixo é perfeito. Quer ir de novo e de novo. O Cerro Negro, de 728 metros de altura, está localizado na Cordilheira de Los Maríbios e faz parte da chamada Rota dos Vulcões, que inclui vários colossos ativos na região do Pacífico. Ele não emite fumaça, teve 23 erupções, a última significativa em 1999. É muito interessante, é uma experiência única. É muito interessante, é uma experiência única, só pode ser feita em alguns lugares do mundo e por isso é muito interessante. Há muitos vulcões aqui na América Central, mas essa experiência é só aqui na Nicarágua, em León. É muito interessante, muita adrenalina, gostei muito. O retorno dos turistas é um alívio para as famílias da região. O setor foi duramente atingido tanto pela pandemia de Covid-19 quanto pela crise política que a Nicarágua enfrenta desde 2018. Cerca de 12 comunidades assentadas nas encostas do vulcão, com uma população de 500 mil pessoas, trabalham de forma direta ou indireta no setor turístico. Os visitantes pagam cerca de $30, o equivalente a quase R$150, pelo transporte ao local, trajes de proteção, pranchas e instruções para um deslizamento seguro. O programa Fatos em Foco fica por aqui. Se quiser rever as reportagens desta edição, acompanhe nossas redes sociais. Obrigada pela companhia e um excelente fim de semana para você. Tchau!